Olá pessoal, neste vídeo vamos conhecer aqui um detector de disjuntor. Ele é um Digital Circuit Breaker Finder, né? Ou seja, um localizador de disjuntor. Ele é da Klein Tools. A Klein Tools é famosa pelas ferramentas aí para trabalho com elétrica, né? Aqui nós temos alguns alicates, são bem conhecidos aí. Eles têm uma ampla linha de equipamentos e ferramentas aí para trabalho com elétrica. Mas o que nós vamos ver aqui nesse vídeo é o localizador de disjuntores da Klein Tools. Esse aqui é o ET310. Esse aqui funciona de 90 a 120 volts. Ele tem aqui o transmissor que você coloca na tomada padrão americano, né? Aqui atrás ele vem com a bateria já de 9 volts. Ele tem o teste de GFCI, que é o teste de fuga de corrente para 5 mA, que é usado também nos Estados Unidos, no Canadá, né? A gente usa aqui um DR de 30 mA, então essa função não vai funcionar para nós. Aqui ele tem alguns acessórios também para você poder colocar ele aí num soquete de uma lâmpada ou para usar com umas garras de jacaré para ligar diretamente no fio. E aqui eu tenho o transmissor, você vai colocar esse aqui na tomada, ele vai transmitir o sinal digital lá para o receptor. E ele tem um botãozinho que você aperta para acionar o GFCI, que é o teste de fuga de corrente, né? Aí vai acionar a proteção dele, para você poder fazer o... Lembrando que tem a outra versão que é para 220 volts. E ele tem 3 LEDs que ele vai dar indicação de como é que está os terminais na tomada. Se não tem nada invertido, por exemplo, o fase pelo neutro pode estar invertido. Você pode estar faltando aí o terra, né? Então você tem toda essa indicação aqui, igual aos outros testadores de tomadas que nós já temos aqui no canal. Tem o Aneng AC1, tem o Rabotest também, tem o testador da Mastec, tem vários que fazem essa função. Aqui está o receptor então, o ET310. Ele tem um botão assim, aqui em cima que a gente liga ele, que a gente pode fazer o reset também. Quando a gente está em dificuldade para localizar um digitor, a gente pode apertar o reset. Aqui tem algumas informações de uso dele. Aqui atrás ele tem um encaixe para você colocar essa parte aqui, ó. Você encaixa um no outro para poder transportar e não perder uma das peças, né? Aqui o detalhe da bateria, uma bateria 9 volts que vai encaixada aqui embaixo. E a gente só parafusa ele aí. Aqui quando a gente liga ele fica com a parte da frente verde aqui. E ele vai apagar quando detectar um disjuntor. O botão de reset aqui também. O mesmo botão de ligar, o botão de reset. Você aperta e segura ele para desligar. Aqui para usar no nosso padrão de tomada, no NBR 14136, a gente precisa utilizar um adaptador. Aqui eu estou fazendo um teste, então passando aqui no disjuntor, eu já liguei numa tomada lá o transmissor. Repare que ele dá alguns falsos alertas aqui, ó, você vai passando ele. Tem que sempre passar mais de uma vez, tá pessoal? Indo, voltando, eu acho que é o melhor jeito, ó. Pode ser um desses dois aqui. Agora, ó, aqui tá vermelho. Aqui, ó, indo e voltando a gente chega nesse aqui. Esse é o circuito que a gente quer, tá? Tem que passar ele inclinado, tá? Em cima dos disjuntores, da forma que eu passei ali, porque senão ele não vai detectar. Coloquei em outra tomada aqui para testar em outro circuito. Repare que a indicação dos LEDs está mostrando que está ok a conexão da tomada. E eu vou vir aqui agora no quadro para passar o receptor. Vou ligar ele aqui. É bom ligar ele um pouco longe do quadro para não pegar nenhuma interferência já, né? Ó, já pegou o primeiro ali, mas a gente tem que passar em todos para ter certeza que é ele. Aqui não tem mais nenhum alertando. Certo? Então você tem que passar várias vezes, indo e voltando. E às vezes precisa dar um reset nele ou desligar e ligar ele de novo. Parece ser o primeiro disjuntor ali mesmo. E vou testar agora num bocal de uma lâmpada, num soquete de uma lâmpada. Eu fiz aqui um adaptador, você pode comprar o da Klein Tools.
certo? Mas eu fiz aqui com uma lâmpada antiga, eu fiz um bocal ali e adaptei aqui para a gente poder fazer o teste. Eu poderia ter feito uma conexão mais direta aí, mas como eu uso aquele plug ali para outros testes, né? Eu fiz assim mesmo. Estou usando ali os conectores da Vago, aqui num plug fêmea. E conecto ali o nosso transmissor. Agora eu vou lá no quadro, vou passando aqui o nosso testador. Ó, pode ser um daqueles dois disjuntores ali, sem ser os bipolares, né? Já está até identificado ali. E eu vou passando aqui, já tem até uma identificação de iluminação ali no quadro, ó, mas nem sempre você tem essa indicação, então normalmente é mais difícil essa localização. Ó, pode ser esse daqui, esse aqui do lado também alerta um pouco. Esse aqui também alerta um pouco, é que tem aqui um medidor trifásico ali do lado dele, que pode interferir um pouco também. Ó, esse aqui apagou e ficou vermelho. O do lado também fica vermelho, ó. Então parece ser esse aqui mesmo. Né, agora eu coloquei ali o do Mastec, estou testando aqui também. Vou passando aqui por todos os disjuntores, também é o mesmo processo, passar várias vezes, tem que passar ele de lado assim, tá? Se passar com ele virado ele não vai detectar. Ó, a carinha feliz ali que ele achou o disjuntor. Engraçado que nesse teste aqui o Mastec está saindo até melhor que o Klein Tools, tá? Os primeiros testes que eu fiz com esse Mastec, no meu primeiro vídeo dele, ele estava bem estável, ele detectava um disjuntor acima do que era o certo, né? Mas aqui ele pegou bem certo. Conforme você vai passando, os testadores eles vão se ajustando aí ao sinal que ele está recebendo, né? E ele vai pegar e vai mostrar o que é o mais forte, que é o mais forte aí vai ser o do circuito correto, que no caso é esse aqui, ó. Certo? Então não é igual muitos vídeos que a gente assiste por aí, que o cara pega a ferramenta, já passa direto uma vez só, já achou ali o disjuntor e já está resolvido. Na prática eles são um pouquinho mais, você tem que ter um pouquinho mais de manha com eles aí, de passar mais de uma vez, né? Passar devagarinho. Eu tive um bom resultado quando eu vou indo e depois volto, né? Parece que o receptor ele pega o mais alto nível e é o que ele vai alertar. Então, se você for indo e voltando, você vai chegar de novo naquele que tem sinal mais alto e ele vai mostrar para você, certo? Mas o fato é que eles funcionam. Esses dois testadores são muito bons, né? O Mastec, o primeiro teste que eu fiz dele, ele não pegava muito bem, mas também não tinha muita prática. De qualquer forma, eu indo em cima do fio, né? Abrindo o quadro, tendo acesso aos fios, passando em cima do fio, ele detecta muito bem o circuito também, que já ajuda bastante. Certo, essas ferramentas, elas são ferramentas mais profissionais assim. Muita gente vai dizer aí que não é necessário esse tipo de ferramenta, que é só chegar no local e desligar tudo, né? Desligar o geral. Só que hoje não é mais tão fácil fazer isso, né? Você chega numa casa mesmo, você desligar o geral, já começa alguém a gritar que caiu a internet. Ou numa empresa lá, se você desligar o disjuntor errado, pode cair o servidor da empresa, corromper dados e tudo. Então é sempre bom evitar o máximo de transtorno aí quando for fazer uma manutenção elétrica. Né? E claro, aqui tem meia dúzia de disjuntores, mas você pode chegar num painel com 50 disjuntores sem identificação nenhuma. Né? Então é por isso que eu sempre procuro trazer essas ferramentas diferenciadas aqui no canal, para quem tem interesse e quem gosta de ferramentas e investe em ferramentas mais profissionais. Tá ok, pessoal? Vou deixar o link na descrição do vídeo desses testadores, de onde foram comprados. Tá ok, pessoal? Esse vídeo era isso.